Hoje eu causei uma ameaça de bomba na minha escola. Há algumas coisas que você precisa saber sobre mim para que tudo isso tenha sentido. Primeiramente, eu estudava em uma pequena escola secundária rural, onde todo mundo conhece todo mundo e há muito poucos protocolos para qualquer coisa fora do comum. Em segundo lugar, eu tinha tido recentemente alguns problemas cardíacos, então eu estava usando um monitor cardíaco que me alertava quando meu coração batia irregularmente. Em terceiro lugar, sou uma boa garota clássica que nunca quebrou uma regra em toda a minha vida. Na verdade, até aquele fatídico dia, eu nem sabia onde ficava o escritório do diretor. Então, aqui está o que aconteceu. Para minha aula de física, eu tinha que fazer um projeto chamado Projeto da Queda do Ovo. Tenho quase certeza de que essa é uma tarefa comum para aulas básicas de física, mas caso alguém não saiba o que é, deixe-me explicar. Basicamente, a ideia é deixar cair um ovo no chão de uma altura de 20 pés sem quebrá-lo. Algumas pessoas construíram dispositivos complicados, enquanto outras simplesmente embrulharam o ovo em plástico bolha e deixaram ele cair. Eu decidi colocar o meu ovo em uma caixa pequena, encher a caixa com bolinhas de algodão e fechar a caixa com fita adesiva. Agora, minha aula de física era a última aula do dia, então decidi apenas deixá-lo dentro da sala de aula, colocar meu nome nele e voltar mais tarde para pegá-lo. Eu pensei que estaria tudo bem porque eu deixava projetos em salas de aula aleatórias o tempo todo e ninguém mexia neles. No entanto, desta vez foi diferente. Alguém encontrou meu projeto e achou que seria engraçado abrir a janela da sala de aula e colocá-lo do lado de fora. Acho que eles pensaram que eu entraria na sala de aula, entraria em pânico porque não conseguia encontrá-lo, e então todos nós daríamos boas gargalhadas sobre isso. Errado. Muito errado. Aparentemente, um aluno chegou tarde à escola e notou uma pequena caixa de papelão parada do lado de fora do prédio e decidiu ir contar isso ao escritório principal. Lá estava eu, cuidando dos meus próprios assuntos, sentado na minha aula do quarto período, quando veio um anúncio apressado e um pouco nervoso pelo alto-falante. Chamaram o meu nome e pediram que eu fosse à diretoria. Imediatamente. Eu já estava assustado porque nunca tinha sido chamado à diretoria antes. Mas honestamente, eu só assumi que tinha esquecido alguma coisa em casa que minha mãe estava trazendo. Quando cheguei à secretaria, todas as secretárias estavam me encarando. Todas pareciam estranhamente pálidas, e nenhuma delas estava dizendo nada. Perguntei se tinha algum pacote para mim, e uma delas apenas apontou para o escritório do diretor e me disse que estavam me esperando lá. Ok. Estranho. Eu estava ficando realmente nervoso, mas não queria fazer perguntas, então entrei de qualquer maneira. Entrei na sala e lá estavam meu diretor, meu vice-diretor e meu projeto da queda do ovo sentados na mesa. Sentei-me na frente deles e honestamente não sabia o que pensar. A atmosfera na sala estava tão tensa. Ninguém disse nada por tanto tempo e, justo quando não aguentava mais, o diretor disse: "Isso foi encontrado por um aluno do lado de fora da sala de física. Tem o seu nome nele. Chamamos a polícia e eles estão a caminho. Precisamos que você nos diga agora, isso é uma bomba? Você tem um detonador com você? E se for, de fato, uma bomba, preciso que você nos diga como desarmá-la." Fiquei chocado. Honestamente, não sabia se devia rir ou gritar. Olhando para trás agora, é absolutamente ridículo que uma caixa contendo um ovo e um saco de bolinhas de algodão pudesse causar tanta confusão. Mas naquele momento, eu estava com medo demais. Estava me preparando para explicar tudo e me desculpar quando aconteceu a pior coisa possível. Bip, bip. Meu monitor cardíaco. Ele havia registrado meu nervosismo e aumento da frequência cardíaca. Ficou um silêncio mortal naquela sala, exceto pelo som daquele bip. Os três de nós apenas nos encaramos, sem mexer, nem mesmo respirar. Começou lentamente e silenciosamente, a cada segundo ficando mais alto e rápido, até que realmente parecia uma contagem regressiva de explosão de filme de ação. Os dois homens adultos na minha frente começaram a entrar em pânico. Um deles pegou o sistema de intercomunicação e gritou: "Todo mundo no chão, temos uma bomba no prédio." O outro pegou a caixa e meio que correu ao redor da sala com ela. Enquanto isso, eu estava gritando com eles tentando explicar que não era uma bomba e que o bip não era eu tentando ativá-la. Tudo isso provavelmente durou apenas 10 segundos, talvez menos.
Mas o pânico na sala misturado aos gritos das secretárias do lado de fora fez com que tudo parecesse estar em câmera lenta. Quando recuperei minha lucidez, peguei meu monitor e o retirei do meu corpo. O bip parou e eles finalmente se acalmaram o suficiente para me ouvirem dizer: "Não é uma bomba, é um ovo em uma caixa de papelão e eu tenho problemas cardíacos, porra." Eventualmente, eu expliquei tudo. Não exatamente rimos disso, mas me deixaram ir para casa pelo resto do dia. Então foi legal. Além disso, todo mundo na escola me conhecia como a garota que trouxe uma bomba para a escola, e isso entrou no discurso de formatura. Então, pelo menos tenho isso a meu favor. Edição, certo? Muitos de vocês estão se perguntando por que eles levariam a caixa para dentro do prédio se achassem que era uma bomba. E honestamente, eu também me perguntei a mesma coisa. A única coisa que consigo pensar é que, como minha escola era tão pequena e eles sabiam que eu era uma boa aluna, eles não acreditavam realmente que fosse uma bomba. Se for esse o caso, eles provavelmente planejavam me levar até lá para eu confirmar que era apenas um inofensivo ovo numa caixa. Eles acabaram mudando toda a política depois desse incidente e adicionaram um treinamento de ameaça de bomba. Eu quase matei meu colega de trabalho sem querer. Meu primeiro emprego foi trabalhando em uma pizzaria local. O ambiente era bem descontraído, ao ponto de ser bastante comum os funcionários estarem bêbados e ou drogados durante o expediente. Em uma noite, fui deixado para limpar a sala dos fundos enquanto todos os outros estavam relaxando no pátio, já que praticamente tínhamos terminado o expediente. Era bem tarde naquele ponto, então eu estava tentando encher o balde para começar a limpeza. Vi algumas das muitas garrafas de spray que sempre tínhamos por lá, cheias com uma solução de limpeza bem leve. Eu estava impaciente e pensei que a solução leve de limpeza seria boa o suficiente para ser misturada com água sanitária, que era o que estávamos usando no chão, então despejei o conteúdo das garrafas para encher o balde mais rápido. Balde cheio, adicionei a água sanitária e comecei a limpar o chão. Alguns minutos depois, comecei a me sentir tonto e enjoado, mas pensei que era só porque eu estava trabalhando há quase 8 horas seguidas sem uma pausa real. Passaram-se uns 20 minutos desde que fui encarregado de limpar, então um dos meus colegas voltou para verificar como estava indo e imediatamente percebeu que algo estava errado, gritou algo sobre o cheiro. Foi quando ambos percebemos que definitivamente tinha algo errado. Verificamos as garrafas e descobrimos que, acidentalmente, eu misturei a única garrafa de vinagre que era usada para limpar o forno com a água sanitária, criando assim gás cloro. Acabamos tendo que ventilar o restaurante inteiro por uns 40 minutos. Felizmente, meu gerente achou engraçado e ficou feliz que eu não nos matei por acidente. Edit, muitas pessoas estão dizendo algo como "nunca misture produtos de limpeza, idiota." Sim, eu também fiz aulas de química no ensino médio. Eu era um adolescente cansado de 17 anos e pensei que estava adicionando uma solução de detergente super diluída, que já tinha visto ser adicionada antes sem nenhum efeito prejudicial, e não a única garrafa de spray de vinagre.